Senhor presidente, senhores deputados, eu inicialmente me dirijo à comunidade pontagrossense, toda a população da cidade onde eu nasci, que me elegeu várias vezes deputado estadual, vereador, e eu tive a honra de ser prefeito durante 4 anos, que comemora amanhã 192 anos de emancipação política. Uma grande festa que acontece na cidade. Dia 15 de setembro tem um desfile onde milhares de pessoas vão às ruas desfilando. A cidade inteira se encontra na rua. É uma tradição que vem de muitos e muitos anos. Em Ponta Grossa, até por ser em setembro, temos dia 7, dia 15, então essa tradição toma conta dos colégios, uma coisa muito bonita. Quando eu fui prefeito, nós chegamos a ter comemoração dia 15 de setembro com 12 mil pessoas desfilando nas ruas da cidade. E também tem a Feira do Livro. A cidade está numa dinâmica, num período muito importante da sua história, então quero dar meus parabéns a toda a população de Ponta Grossa. Tenho certeza que estaremos juntos com a população amanhã, durante a manhã, desde as 9 até 1 hora da tarde, festejando a nossa querida cidade. E subo à tribuna para fazer um convite a todos os deputados, estão aqui representantes da PP Sindicato, para nos ajudar muito nesse trabalho, porque nós teremos aqui a semana que vem, na segunda, terça e quarta-feira, a Semana de Cultura de Paz. Essa semana é promovida pelo Conselho Parlamentar de Cultura de Paz do Paraná, que foi instituído por uma lei aprovada por unanimidade, um conselho aberto, do qual podem participar todas as entidades constituídas que lutam pela transformação de conflitos, pela construção de cultura de paz. Participam representantes de todos os conselhos do Estado do Paraná, de movimentos de diálogo interreligioso, defesa dos direitos da mulher, do idoso, questão ambiental, moradores de rua, movimento LGTS. É muito amplo o movimento. E a ideia inicial do Compass é que cada partido tenha um representante no conselho, para que nós comecemos a construir uma cultura de paz aqui na Assembleia, justamente no palco da política, que é o palco da guerra. A política, tragicamente, tem sido uma forma de guerra, que eu digo século XX. Só na Segunda Guerra Mundial, que ninguém acreditava, porque as pessoas achavam que pela força da razão, jamais poderia haver uma Segunda Guerra Mundial. Então foi formada a Liga das Nações depois da Primeira Guerra, aquele espetáculo horroroso, e, de repente, uma das maiores tragédias da história da humanidade, com a morte de 50 milhões de pessoas, com o Holocausto e com a explosão de 2 bombas atômicas. Então a cultura de paz, ela tem um novo patamar na construção de um conceito de cultura de paz, depois da Segunda Guerra Mundial, e um novo patamar com a queda do leste europeu. As desilusões do século XX, não só na ideia do saber absoluto, da racionalidade, mas percebendo que o ser humano vai muito além da razão, que a vida é conflito, portanto, abandona-se a ideia de paz negativa, paz como ausência de guerra, mas entende que a vida é conflito, em todas as circunstâncias da vida, inclusive a vida individual de cada um de nós. Mas esses conflitos que têm que ser aceitos, têm que ser transformados de forma pacífica. Isso é que chama-se cultura de paz. Inclusive, o conflito tem uma energia dentro de si. E se for bem trabalhada essa energia, nós transformamos os conflitos para novos conflitos de forma pacífica, e assim conseguimos construir uma sociedade mais humana, uma sociedade onde as pessoas se olhem de forma mais harmoniosa e busquem a harmonia interior, que é a chamada paz energética, a paz mais imanente que está no coração de cada um de nós. No Paraná, houve uma presença muito grande do diálogo interreligioso, porque a cultura de paz dialoga com todas as questões que afligem a humanidade. Estão aqui professores, trabalhadores de educação. A violência na escola, por exemplo, é um drama que atinge não só a escola estadual, mas as escolas municipais. Eu fiquei estarrecido quando alguns professores de Curitiba me chamaram para conversar sobre cultura de paz na escola municipal. Crianças de 6, 7 anos agindo de forma violenta. Liderança da oposição. Vossa Excelência tem mais 10 minutos.
pela situação da sua vida concreta, da sua existência real. Então, a escola é o lugar da violência. A cultura de paz, ela dialoga com essa questão. A cultura de paz promove uma ideia, não de responder à violência com violência, que é a ideia que tem a hegemonia hoje no Brasil e no mundo, mas a ideia de prevenir a violência. A ideia de que a comunidade se organize para evitar que a violência aconteça. Mas para que isso seja evitado, tem que se perder a visão maniqueísta de mundo. Enquanto a visão maniqueísta do preto e o branco, do certo e errado, de forma absoluta, persistir nas nossas consciências, não será construída uma cultura de paz e não haverá transformação fundamental na história humana. Então, por exemplo, quando se pega um conflito entre determinadas igrejas evangélicas e o movimento LGTS, nós sabemos que as igrejas têm a sua visão de mundo. A palavra revelada, a palavra sagrada, a separação entre Deus e o demônio, e tem que ser respeitado. Isso chama-se paz moral, na teoria das muitas pazes. Mas essa paz moral não pode levar a impingir uma agressão a uma pessoa que é diferente. A cultura da paz vai tentar mediar esse conflito, vai tentar reunir todos os contraditórios para discutir com profundidade o fim da dualidade. A questão da violência contra a mulher e do machismo. O machismo é uma relação social. Enquanto as pessoas acharem que o machismo é um problema homem e mulher, onde tem um lado bom e um lado ruim, não se transforma, porque o machismo está dentro da mulher também. É uma relação que está dentro de cada um dos seres humanos que se relacionam. Então, essa relação que tem que ser superada. Eu, por exemplo, sou a favor do voto universal por isso. Porque acho que o voto que existe nas universidades, que eu sempre também defendi, ponderado, ele é o voto dualista. Porque as pessoas acham que existe uma diferença entre estudante, funcionário e professor que não existe. E comunidade não existe a diferença. O fundamento da escola é a comunidade, é o estudante. Essa diferença é falsa, no meu ponto de vista. É uma diferença dualista. E esse dualismo tem que ser superado. Porque todos, o estudante, o professor, e a PP inovou muito nisso quando fundiu no mesmo conceito professor e funcionário, servidor. É um grande avanço contra o dualismo, entendeu? Que os dois são trabalho para a educação. A educação é uma coisa única, não é separada. Por isso, mas o projeto do Beto Richa, apesar dessa questão do universal, ele manieta, é uma espada de Damocles, eu falei bastante sobre isso na Comissão de Justiça, redação, porque ele diz que é democrático, mas depois é autoritário sobre o diretor eleito, podendo afastá-lo sem consultar a comunidade. O projeto é cheio de erros, como bem disse o professor Lemos, e há também um aspecto importante do discurso do professor Lemos. Quem pediu isso ao governo, a mudança da lei? Isso é muito importante. Então nós temos que ouvir a comunidade. Mesmo que eu defenda o voto universal, que eu acho que é uma visão dualista, o voto ponderado, eu não tenho o direito, na minha opinião, de impor à comunidade o meu pensamento. A comunidade tem que se manifestar livremente para ver que tipo de eleição ela quer ter. E isso eu acho correto no método, apesar de eu, pessoalmente, ao nível do conteúdo, defender o voto universal, acho que com relação ao método, nós temos que ouvir a comunidade escolar para ela que diga como será o método da votação. Então, a semana que vem, conforme a lei estabelece, nós temos a Semana da Cultura da Paz, que é a semana do dia 21 de setembro. É o Dia Mundial da Cultura da Paz, estabelecido pela Unesco. Nós começaremos na segunda-feira com a presença de dezenas de entidades aqui, participando, recebendo uma menção honrosa no grande expediente, falando. E nós teremos audiências públicas na terça e na quarta. De manhã, infelizmente, o pequeno auditório da Assembleia não está disponível, então nós vamos fazer o Instituto Federal do Paraná, que é nosso parceiro. E à tarde, nós vamos fazer, à noite, nós vamos fazer na cidade industrial de Curitiba, com o apoio da Prefeitura, reunindo todas as lideranças da SIC, convidamos também vocês da PP, os professores funcionários da SIC, e que participem. E na quarta-feira teremos duas audiências públicas, uma aqui e uma à tarde no Instituto Federal do Paraná. É a mesma audiência que se reproduz. Além de uma programação mais intensa no próprio Instituto Federal do Paraná, uma roda de conversa entre as entidades que vêm aqui, e eu queria conclamar os senhores deputados a participar do Compass. Nós já mandamos, eu sou coordenador do Compass, porque presido a Comissão de Cultura. Então nós remetemos a cada gabinete, a cada liderança partidária de bloco, pedindo que indique um deputado para
fazer parte do Compass. Porque esse deputado, na sua base, na região de mora, pode ser um propagador da cultura de paz. Em Ponta Grossa, estamos conversando com vereadores para que os vereadores criem um conselho parlamentar de cultura de paz. Imagine cada município do Paraná criar um conselho, deputado Tercílio. Ou seja, é um programa de ação para cada um de nós, independente do partido a que cada um pertença. Porque é justamente o diálogo, essa tensão da transformação do diálogo que propõe a cultura de paz. Então pode ser uma bandeira de cada um de nós, das mais diversas regiões, porque dialoga com todos os temas. Eu falei apenas um, o tema da violência. Mas a cultura de paz dialoga com a questão do gênero, com a questão, que eu já falei também, do machismo, da violência contra a mulher. Dialoga com a questão ambiental, com a questão do armamentismo. Hoje existe no Congresso Nacional, infelizmente, uma bancada armamentista. A cultura da paz é evidentemente que ela é contra esses princípios da bancada armamentista, mas vamos dialogar para superar essa ideia também dualista de que a pessoa tem que ser arma. Cada arma a mais aumenta o número de pessoas que morrem. Todas as estatísticas provam isso. Eu manifestei aqui, inclusive, contra o armamento do pessoal das cadeias, os agentes penitenciários, porque colocar mais 1.000, 2.000 cidadãos armados só traz mais morte. É uma coisa evidente. Tem um autor chamado Nietzsche, que ele faz um combate muito grande. Ele diz que tem pena daquelas pessoas que acham que armadas vão se proteger, porque é exatamente o contrário. Cada arma na sociedade a mais, a violência aumenta. Apesar de alguns terem a ilusão que estão se protegendo, a violência aumenta. Então, a cultura da paz dialoga com essa visão diferente sobre a questão da violência, sobre a questão do fundamentalismo, sobre a questão dos milhões de homens e mulheres e milhares que estão morrendo nas águas, onde começou o mundo, a história da humanidade começou lá, no mar Mediterrâneo. O desespero de pessoas fugindo da guerra, que vai uma potência lá colocando a sua visão de mundo como se fosse a visão correta, pautada numa determinada espécie de argumento, invade o Iraque, mentindo que tem arma química. O que aconteceu? O que aconteceu com a transformação na Líbia ficou pior do que era. Então, esse tipo de violência é que a cultura da paz questiona e busca da tensão entre os contrários, buscar a transformação do conflito de maneira pacífica, se alicerçando em exemplos como de Luther King, como de Mandela, com o processo de pacificação da África do Sul, de superação do apartheid, principalmente na figura de Mahatma Gandhi, que foram pioneiros dessa visão contra o dualismo, superando o dualismo e da transformação e o maniqueísmo do pensamento e buscando a transformação de conflitos. Então, todos esses temas são de extraordinária importância. A questão das cotas raciais, a questão dos povos indígenas, a questão do trânsito, a questão da saúde. A cultura da paz é transversal, porque ela faz parte, ela está na essência e na imanência da própria vida de cada um de nós, seja de que partido for, de que tendência for, preto, branco, a raça que for e a forma que pensar. Isso é cultura de paz. E esse ano, especificamente, deputado Traiano, nós traremos aqui grandes personalidades para discutir o tema da cultura de paz, que é um tema de vanguarda mundial, vanguarda planetária, da forma como nós estamos descrevendo. Então, nós teremos aqui, na segunda-feira, várias entidades recebendo a premiação e falando no expediente. Teremos a presença de Ceres Tramontim, Paz e Mente de Santa Catarina, que é representante do Dalai Lama na América Latina, e da Unesco também, da Universidade da Áustria, que tem um curso hoje lá chamado Transformação de Conflitos e Cultura de Paz, que eu participo uma vez por mês. Hamilton Faria, que é um poeta curitibano, que mora há muito tempo em São Paulo, que é presidente do Instituto Polis. O tema Movimentos Sociais e Cultura de Paz. O Instituto Polis existe há mais de 30 anos trabalhando com a questão, a pesquisa na periferia de São Paulo sobre a questão da cultura de paz, prevenção da violência, estará aqui também. Também estará a secretária de Santo André, que é uma cidade de vanguarda há muitos e muitos anos no Brasil, pelas bandeiras que levanta, a participação popular na gestão da cidade, e lá existe uma secretaria de cultura de paz. Então, essa secretária falará sobre gestão pública e cultura de paz. E também receberemos a doutora Larissa Muniz, que é representante da Justiça Restaurativa,
que é fundamentada também na ideia de cultura de paz. Para concluir, deputado Péricles. Uma lógica diferente do direito penal, onde a vítima age no processo, muda a lógica do Poder Judiciário de gerir conflitos. E uma série de outras entidades, inclusive o deputado Pauli, que tem o Instituto Mundo Melhor, nós temos o professor Ney Salles, que estará aqui, vai ser uma ampla programação. E eu convido a todos os deputados, então hoje à tarde, vai ter audiência da eleição para diretor de escola, mas nós estaremos na sala das comissões distribuindo os convites e os cartazes. E pedimos a colaboração de todos os deputados, não só participar das audiências, mas também participar do Compass, cada vez mais, da Comissão de Cultura, e fazer desse trabalho um trabalho na sua base, em cada rincão, em cada canto do Paraná. Muito obrigado, senhor presidente e senhores deputados.